Olá, meu nome é Marcelo Pisinato, diretor da ActShare. Vamos falar agora, dando continuidade à seção 9, que é a avaliação, vamos falar da cláusula 9.2, auditoria interna. A auditoria interna, dentro da nossa visão geral de avaliação de desempenho, é o segundo aqui, tá? Esse é o objetivo nosso para a gente poder discutir hoje, tá ok? Começando a auditoria interna dentro de aspectos gerais, 921. Aqui, esse módulo também é integrado, envolvendo todas essas normas aí. E os textos são similares e as análises decorrentes da interpretação têm a mesma finalidade e o mesmo objetivo aí. E os textos específicos serão abordados para cada norma em si, tá ok? Bom, a auditoria, o que é? É um processo sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos aí. Isso está definido tanto na 9.000 como na 19.011, nos termos que são comuns aí. Temos alguns tipos de auditoria. Temos a auditoria interna, que é conhecida como primeira parte, que é conduzida pela organização, ou por uma parte externa, mas só que em seu nome. Já existe a segunda parte, que é uma auditoria externa, que é conduzida por uma organização e seus fornecedores. E a terceira parte, que é conduzida por uma organização terceira, que fornece certificações e registros de conformidade do sistema, que é a auditoria que você tem, né, conduzida pela própria certificadora aí, tá ok? Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Um comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: todo mundo pensa aqui que essa auditoria de terceira parte é a auditoria mais importante, porque é uma certificadora que vem e faz auditoria para você. A auditoria mais importante dentro dessas três é sempre a sua, é de primeira parte. É essa que é a mais importante aí, tá ok? Beleza? Só você sabe a sujeira que você coloca embaixo do tapete. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Se liga aí, cara. Então, em vez de esconder a sujeira, vai e resolva, cara. Seguindo, outros termos aí. Auditor. Auditor é sempre o malvado, né? Não, é a pessoa que realiza uma auditoria, né? Assim como equipe de auditoria, pode ser uma ou mais pessoas que realizam uma auditoria, apoiada, se necessário, por um especialista aí. O auditor da equipe de auditoria é indicado como líder da equipe ali. Ah, tudo bem, mas é uma pessoa só. Quem vai ser o líder? Ele mesmo. Já especialista é pessoa que provê conhecimento e experiência, alguma experiência específica para uma equipe de auditoria. Ele não atua como auditor, pode ser um especialista que tem um know-how com relação a determinado processo de manufatura, ou muitas vezes até língua, né, um tradutor aí, tá ok? Bom, o que é comum para todas as normas aí? É que a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados aí, né? Seguindo, a auditoria deve prover informação sobre se o sistema está conforme com os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão, os requisitos da norma e está implementado e mantido eficazmente aí. Já 45.001, ele fala que a auditoria deve prover informação sobre se o sistema de gestão de segurança ocupacional está conforme com os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, incluindo a política e os objetivos do sistema. Aqui nós fazemos uma conexão que, quando nós falamos de conformidade com política e com objetivos, estamos falando basicamente da cláusula 5.2 e a 6.2. Já o sistema de gestão de energia define que a auditoria para prover informação sobre o sistema de gestão de energia está conforme com a política energética e os objetivos e metas energéticos estabelecidos pela organização. De novo, conexão. Conformidade com a política, que está lá no 5.2, e com os objetivos e metas, 6.2. Bom, vamos fazer uma análise aqui. Existe avaliação de desempenho, tudo bem ou não? Então a organização precisa fazer avaliação de desempenho. No caso da avaliação de desempenho, a ideia é avaliar o próprio desempenho. E aí que está a auditoria. A auditoria interna é uma forma de você avaliar o quê? A eficácia do teu sistema de gestão. Então, uma auditoria, ela fala que é um processo para obter evidência e avaliá-la em relação aos critérios. Então, aí
a ideia do tartaruga de Crosby. Você tem que ter um processo. Bom, pensando em processo, nós precisamos definir o quê? Quais são os critérios? Porque em função dos critérios, nós vamos verificar a evidência. Mas o que é o critério? O critério é o requisito da organização, é o requisito da norma, pode ser um objetivo definido, pode ser uma política, pode ser um procedimento, uma instrução, que seja. Agora, o que é evidência? Evidência é a realidade, evidência é o fato. Ora, bolas, a partir do momento que eu comparei o critério com a evidência, aí eu tenho o quê? Um resultado. E esse resultado, ou eu corrijo, ou eu melhoro, né? Então, corrigir, estamos falando do quê? Não conformidades. Tudo bem ou não? Entrando no mérito do 922, que é o programa de auditoria, programa de auditoria em termos de definição, ele é arranjos para um conjunto de uma ou mais auditorias, planejado para um período de tempo específico e direcionado a um propósito específico também. Já o escopo é abrangência, é limite de uma auditoria. Então, se nós pensarmos em termos de escopo, geralmente inclui o quê? Uma descrição do local físico e virtual, função, unidade organizacional, atividades e processos, assim como o período de tempo coberto. Critério da auditoria, o que é? É um conjunto de requisitos usados como uma referência, com a qual a evidência objetiva ela é comparada. Requisitos podem incluir política, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais, obrigações contratuais. Então, alguns exemplos que nós já citamos anteriormente aí, tá? E essa definição está na 19011. O que é comum entre todas elas em termos de cláusula? A organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, metas e responsabilidades, e no caso da 45001, ele coloca consultar. Né? Consulta a quem? 45001 aos trabalhadores aí. Requisitos para planejar e para relatar, que aí no caso é o relatório. Também é comum para elas o seguinte, definir prioridade. O que a gente deve levar em consideração? Então ele coloca que ao estabelecer o programa de auditoria, a organização deve levar em consideração a importância dos processos concernentes e mudanças que afetam a organização. Isso está em 9.1 e na 14.001. E os resultados de auditorias anteriores. Né? Também é comum entre todas elas que a organização deve estabelecer os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Outro texto comum de todas as normas é que a organização deve selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Aí nós fazemos uma conexão importante que a gente não pode esquecer do quê? Da competência e da conscientização dos próprios auditores em si. Tá? Bom, seguindo, o que é comum entre elas também é que assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência, gestão pertinente aí. Já na 45001, define que a organização deve também assegurar que os resultados relevantes da auditoria sejam relatados aos trabalhadores e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores e outras partes interessadas relevantes aí. Então vamos lá, pensando em termos de cláusula, a organização deve, o que tem aí adicional? No caso da 9.001, executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Já a 45.001, ele define que é tomar medidas para resolver as não conformidades e melhorar continuamente o desempenho de segurança e saúde ocupacional. E no sistema de gestão de energia, define que tomar medidas apropriadas de acordo com 10.1, que é a não conformidade e ação corretiva, e 10.2, que é a melhoria contínua. Ou seja, basicamente a intenção entre essas três é a mesma aí, tá? Seguindo, o que é comum entre todas elas aí? Reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria também. Então aqui vale a pena a gente pensar em termos de aplicação. Então vamos lá. Imagina que nós temos um programa de auditoria. Nós temos desde o ano 1, 2 e 3. Eu vou abrir o ano 1, né? E aí sim, nós vamos fazer no ano 1, nós vamos fazer uma auditoria de sistema de gestão, podemos fazer uma auditoria de conformidade legal ou outra auditoria qualquer aí, tá? E dentro do sistema de gestão, nós vamos dar definindo qual que vai ser o método que eu vou estar utilizando,
que pode ser tanto presencial como remoto. Hoje em dia é muito comum o remoto, uma questão de pandemia, pelo histórico que nós tivemos. Critério. Qual que é o critério? Nesse caso, qual que vai ser a norma? Que pode ser 9001, 14 ou qualquer outra norma ou qualquer outro critério. E aí é o escopo. O que é o escopo? Qual a localidade, o processo, ou seja, qual é o perímetro dessa auditoria aí, ok? E aí quem são os auditores, né? E aí precisaria selecionar os auditores em função de sua competência. Bom, a partir do momento que nós estamos definindo isso, nós deveríamos considerar o quê? A importância dos processos, o resultado das auditorias anteriores e as questões de mudança que nós já falamos, que esse é um item que está lá na 9.1 e na 14.001. Né? Bem, a partir do momento que isso foi definido, nós verificamos o quê? Qual o resultado? O resultado, nós materializamos isso em uma formalização que é o relatório. Tá bom? Bem, visto que eu tenho um resultado que é o relatório, aí nós vamos estar relatando as pessoas pertinentes para que ações de correção ou melhoria sejam implementadas. Isso tem que estar totalmente documentado. A ideia da informação documentada é essa daí, é relatar tudo isso aí. Não só o resultado, também as próprias ações. Fazendo uma análise, a realização de auditoria periódica, que é uma avaliação de desempenho, ela permite à organização ter uma importante fonte de informações independentes para o processo de tomada de decisão e para poder melhorar o sistema de gestão em si. Tá ok? Espero que esse módulo tenha sido interessante para você. Nos vemos no próximo. Aquele abraço.